O Jung pergunta: como que a gente pode abordar o inconsciente? E aí ele fala de 3 métodos de análise do inconsciente. O primeiro é o teste de associação de palavras, e é disso que a gente vai falar. Ele, junto com uma equipe, elabora o teste de associação de palavras. O que é o teste? Sex, Male. family, Child. divorce. No. Uma lista de várias palavras estímulo era definido. A pessoa deveria reagir a cada uma dessas palavras com uma palavra. A primeira palavra que viesse à mente, né? O mais rápido possível. Marcava o tempo e a resposta dada e repetia. E o paciente deveria repetir as mesmas respostas. E aí se analisava os distúrbios na reação. Tempo muito prolongado, principalmente com relação à média de resposta, ou reagir com mais de uma palavra, o engano na reprodução de uma palavra que já foi dita, a ausência de reação, eu não consegui falar nenhuma palavra, dar risada, tosse. E por que que eles acontecem? Certas palavras atingem conteúdos do inconsciente, conteúdos psíquicos com forte carga emocional, são peculiares e talvez até de natureza dolorosa. Esses conteúdos, eles normalmente seriam inacessíveis no contato geral com o exterior, mas o teste é como se fosse uma bala que atravessa a camada da persona em direção ao inconsciente. A esses conteúdos psíquicos de forte carga emocional foi dado o nome de complexos ou complexos afetivos. As diferentes histórias e situações da nossa vida geram complexos. As pressões do meio, o que eu posso e não posso fazer, como me adapto melhor, entre outras coisas. Os complexos encontram-se fora do domínio da vontade, eles estão já no inconsciente pessoal, mas o teste é como se fosse uma bala que atravessa a camada da persona. Persona é o resultado do eu com o meio. O meio me pressiona a me adaptar de determinada maneira, e eu me adapto, formando uma máscara. Quanto mais identificado com a persona eu sou, mais longe de mim mesmo eu tô. Se eu me identifico muito com o Bruno psicólogo, eu deixo de ser o Bruno de verdade e me torno só o Bruno psicólogo. É importante ter clareza das máscaras que se usa e não se identificar. E não é aniquilar a persona, ela é útil. Quando estou sendo tomada por um arquétipo e quando estou usando uma persona. São duas coisas diferentes. A persona não quer dizer que você não é você mesmo. Você só está usando conteúdos teus para lidar com uma situação. Eu não vou ser com a minha mãe como eu sou com o meu chefe. Se você estiver trocando as coisas, você está se identificando ou projetando. Mas isso não tem a ver necessariamente com não ser você mesmo. Você só está sendo unilateral. Se você se identificar. A possessão arquetípica não tem isso, não tem persona, não tem nada. Você é uma outra parada. Trazer para a racionalidade não transforma. Descobrir que você projeta a sua própria criança rejeitada na tua filha, saber disso racionalmente não faz com que você pare de fazer isso. Mas a expressão, a vivência, conhecer não tem nada a ver com transformação. Nas discussões eu escrevi algumas. Então a primeira coisa que eu pontuei é, e Jung fala, nenhuma das 4 funções é superior. O pensamento, por exemplo, ele não é superior a nenhuma outra. A intuição, eu sou intuitivo, também não é. Todo mundo julga sua função superior como o máximo que se pode atingir. Então assim, se eu sou pensamento, então todo mundo tem que ser pensamento. Então pensamento, se você não é pensamento, você está errado. Todo mundo tem que conquistar o pensamento. Mas nenhuma verdade pode ser alcançada sem a intervenção das 4 funções. Pensamento, sentimento, sensação e intuição precisam estar em jogo para uma verdade ser alcançada. Se uma das funções sempre é inconsciente, a gente pode deduzir que a gente não encontra a verdade nunca, né? São sempre meias verdades. Alguém faz a pergunta sobre psiquismo e o corpo, porque Jung conta de um sonho e ele interpreta como sendo de caráter físico e não psicológico, não psíquico unicamente. E aí questionam ele, mas por que esse sonho você está falando que é corpo? Ele fala, galera, foi mal aí, mas assim, eu estudei muita coisa, eu estudei muito símbolo, muita mitologia, muito mesmo. Então talvez para explicar como eu cheguei a isso, eu precisaria dar uma aula de mitologia que não vai dar. E aí ele traz muitos chineses e os hindus como cultura bastante avançadas e que não ficam só presos na causalidade das coisas, no sentido de causa e efeito. E ele começa a relativizar causa e efeito.
E ele fala: "Eu sei que parece maluquice, né? Eu tô aqui relativizando a causalidade das coisas, mas é porque existe o fenômeno acausal". Falamos disso já na live anterior, que é a sincronicidade. Só que ele usa para isso o exemplo justamente do taoísmo. O como o taoísmo, ao mesmo tempo que não se pode dizer, a partir do momento que você fala o que é o tal, ele deixa de ser o tal real, tudo é o tal. Então ele dá o exemplo de um mestre taoísta que é questionado sobre o que é o tal. E aí ele fala: ó, olha para fora, o que você está vendo? E aí a pessoa vai falando, vai descrevendo o que está lá fora. E que mais? E que mais? E que mais? E ele começa a falar tudo que ele vê lá fora. Então, isso é o tal. Tudo, as conexões todas. E ele até brinca, ele fala: o oriental, ele não pergunta qual a causa disso ou por tal. Ele pergunta o que essas coisas juntas significam. E aí ele dá um nome, ele ainda fala assim: eu chamo de sincronicidade, né? E assim termina a segunda conferência do livro Os Fundamentos da Psicologia Analítica. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. A live já acabou, tá, gente? Eu tô agora nos créditos já, mostrando umas coisas pra quem é curioso. Ó, o pai e a mãe do Jung, já viram? O pai e a mãe do Jung. A mandala circular retrata esse equilíbrio perfeito, encarnado na estrutura da moderna Catedral de Brasília.